Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos para mais uma aula aí da nossa C de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Hoje eu quero falar um pouco mais aí dos equipamentos, né? Falar um pouco aí sobre conforto térmico, né? O sistema de climatização, né? Eu já falei para vocês do conforto térmico, a questão da carga térmica, enfim, algumas componentes aí de exercício aí. E falar um pouco da carga térmica, né? De conforto térmico e um pouco também da carga térmica. Se der tempo, senão a gente fala na próxima aula aí. Tá bom, pessoal? Essa UC aqui, ela tem um pouquinho mais de tempo para a gente trabalhar um pouco mais nela aí. Então, deixa eu compartilhar a tela aí. Bom, o, o ar-condicionado, né, pessoal? A intenção dele, quando foi criado, né? Era fazer um controle térmico, né? Principalmente na época do calor, do verão, e como ele foi concebido pelo engenheiro mecânico, né? O engenheiro mecânico americano lá, Willis Carrier, né? Em 1902. Então ele inventou um processo para condicionar o ar, né? Ou seja, para condicionar ele, por isso chama de ar condicionado, é condicionar o ar, é condicionar o seu estado, né, para ter um controle climático em ambientes fechados, né? É, claro, naquela época, né, os vários inventos que tinham, eles não acabaram se mostrando viáveis economicamente, ao passo que esse do Willis Carrier foi o que mais apresentou ali uma viabilidade econômica e uma maior eficiência, né? Então, como foi concebido em 1902, foi a partir de 1920 que ele começou mesmo a se popularizar lá nos Estados Unidos, né? Então, começou nos prédios públicos, então, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Senado, nos escritórios da Casa Branca. E ele foi de grande importância, por exemplo, né, na indústria cinematográfica. A gente sabe que o cinema, né, precisa ser fechado, né, para a questão ali do filme, né, o filme rodar, tem que ter um anteparo para poder transferir na tela e para a tela ficar visível, tem que ser escuro. Então, tem que ser um ambiente fechado. Então, principalmente na época do verão, o ar-condicionado se mostrou extremamente eficiente ali, né, por climatizar um ambiente, né. E somente após, então, o falecimento do Willis Carrier, né, pessoal, em 1950, que os modelos de ar-condicionados residenciais, né, que aí sim ele começou a ser produzido em série para as residências. E aí sim ele começou a ter uma ampla expansão no mercado mundial. E no Brasil, a primeira instalação de refrigeração que tem notícia foi no frigorífico Renner, né? Fundado no município gaúcho de Montenegro por Jacob Renner, em 1912, né? Então, foi o primeiro sistema de ar-condicionado aí, né? Não de ar-condicionado em si, mas de refrigeração, né? Era usado nos frigoríficos, não era, professor? Isso, porque antigamente, né, antes do... O primeiro, a primeira criação, ela foi usada em frigoríficos e depois foi que foi se aperfeiçoando e criando geladeira, esses outros tipos, né? Justamente, a alternativa que tinha para conservar o alimento antes da concepção do refrigerador era salgar, né? Então, era salgar, né? Salgar os alimentos, salgar a carne, né? Então, a carne de sol, né? Que Antiga amônia, né? é a, a salmoura, né? Que utilizava salmoura também para salgar a carne, o bacalhau, né? Em outros países, aí no Nordeste é a carne de sol, lá no Sul, charque, né? Que é outra carne lá. Então, eram as formas de conservar o alimento, era salgar, né? O bacalhau, por exemplo, em Portugal, nos países nórdicos, né? Onde se tem um consumo comum ali de bacalhau, enfim, era fazer o salgar, né? E aí eles foram vendo, né, esse movimento aí da refrigeração, do ciclo, né? Então eles entenderam o ciclo, como funciona, então você precisa injetar trabalho num compressor, esse compressor ele vai movimentar um fluido, esse fluido vai trocar calor com o meio que vai ou climatizá-lo ou refrigerar, né? Refrigerá-lo, né? Então, isso aí é o conceito do Willis Carrier, né? Ele entendeu o conceito da termodinâmica e aplicou isso. Fez aí os primeiros os protótipos e as primeiras máquinas, né?
Bom, e a gente viu ali, pessoal, as formas então de se obter ali principalmente a questão do processo termodinâmico, que é o controle da temperatura e da umidade, né? Então, o conceito ali que a gente tem aqui do ar-condicionado é obter o conforto térmico nas altas temperaturas, né? Então, qual que é a temperatura ideal para o conforto térmico e assim como qual que é a umidade ideal para esse conforto térmico. Então, o que que é esse conforto térmico? É uma condição mental que ela expressa satisfação com o ambiente que se está, ou seja, ter conforto térmico é o que? Você não pode ter frio demais, ou seja, não adianta você colocar o ar-condicionado lá em 15 graus e ventar o máximo e nele no máximo. Então é aquele que a pessoa não sente nem frio e nem calor, né? Então a pessoa está aqui igual eu tô aqui, ó. Por exemplo, aqui está 20, 22, 23 graus. Então, por exemplo, por norma, qual que é a temperatura aqui de conforto térmico? É entre 23 e 26, e 23 e 26 graus. E a, e a umidade, pessoal, ela é um pouco mais pendendo para o tempo seco, né? Então, é em torno ali de 50, entre 40, 45, 50% de umidade. Então, umidade demais também não é tão bom para a questão do conforto térmico, né? Claro, depende do ambiente. Então, por exemplo, academias, aquelas academias fechadas, climatizadas, vou dar um exemplo que eu, eu frequento essa academia, por exemplo, a Blue Fit. A Blue Fit, ela é climatizada, ela é 100% fechada, então tem ar-condicionado. Só que o ar-condicionado simples ali, ele começa a tirar muito da umidade. Então, tira um pouco do conforto, tira muito, por exemplo, do conforto térmico para quem está fazendo exercício físico. Fica um ar seco, fica ruim. Então, para melhorar um pouco do conforto térmico para o tipo de atividade com atividade física mais intensa, aí a questão da umidade tem que entrar em jogo. Eu tenho que pôr uma umidade um pouco maior. Só que, por sua vez, vai gastar um pouco mais. Então, depende um pouco dessa questão do conforto térmico. Ô, Depende, né? professor, Pode falar. essa renovação, esse questão da umidade que você está falando, está relacionada à renovação do ar? Não, a umidade é com relação a água, né? Aquela água que tá, aquele teor de água que está no ar, né? Que é a umidade Mas aí, relativa do ar. com a renovação de ar, não vai vir a umidade também, não vai estar presente também? Não, sem dúvida. Só que aí o ar-condicionado, né? Esse ar-condicionado nosso, o que que ele faz? É porque muito do calor que tem no ar, muito do calor que tem no ar é em função da umidade que tem junto. Então, se eu conseguir retirar essa umidade, eu tiro muito do calor do ar, né? Então, eu tiro muito do calor que tem no ar, que é devido à umidade. Até por questão de característica da água. A água consegue carregar um calor aí, né? Então, se eu conseguir deixar esse ar mais seco, eu consigo deixar ele mais refrigerado, mais frio. Porém, eu deixo esse ar desumidificado, ele fica mais seco, né? Então, você pode ver, por exemplo, ambientes que tem um ar condicionado, o ar, isso você sente, por exemplo, um ambiente igual, por exemplo, tem um certo nível de umidade, próximo ao mar. Você vê que o ambiente dentro, ele fica mais seco. Se você sair para fora, você sente um ambiente mais úmido, você sua mais. Por quê? A ideia é essa, é retirar a umidade para deixar o ar mais frio. Professor, Sim, me tira uma dúvida aí. No, um exemplo, tá em 16 graus o ambiente. sim, Aí eu comprei um umidificador. certo. Aí ele tira para não ficar seca a garganta. O cara pode usar ele, né? Pode. Não, assim, a verdade é recomendável, né? Ou você utilizar o umidificador, ou molhar a toalha, molhar pano e espalhar também pela casa, para melhorar a questão também de respiração, porque o nosso corpo também, pessoal, não tolera também um ar muito seco, né? Tanto, né? Se a gente vê o pessoal que mora
região litorânea vem aqui pro centro-oeste nessa época do ano, o pessoal falta morrer, o pessoal não aguenta. Não, e não é porque é fresco, é porque a pessoa é fresca, a pessoa é fraca. Não, é porque é condição hostil mesmo, pessoal. É porque aqui a gente é adaptado, é igual o pessoal lá da Bolívia que é adaptado naquela altitude lá de 3.600 metros. Se a gente for lá, no primeiro momento a gente quase não vai aguentar, porque pouco ar, né, rarefeito. Aqui do mesmo jeito, não tem umidade, fica meio ruim. Então, né, aí a pessoa vai se adaptar, mas porém é bem, bem difícil. Aí aqui a gente abusa, né, que a gente usa e abusa, né, porque toalha molhada, utilizar um umidificador, né, justamente porque o nosso ar aqui tem que ter uma certa umidade para poder, né, para o nosso corpo, né? Mas Professor, é recomendável, sim. no, ca- Pode falar. no caso, quanto mais frio, menos umidade. No caso, quanto maior a temperatura, a umidade também aumenta, no caso, né? Isso aumenta, não é diretamente na temperatura, mas vai muito nessa sensação térmica, né? Então, por exemplo, fazendo a comparação de sensação de calor, por exemplo, vamos pegar duas situações: um calor úmido, um calor que é extremamente úmido, né? Por exemplo, na região ali do Pará, né? Mais ali Pará, Amazonas, e aqui no Centro-Oeste, né? Goiás, Brasília, Cuiabá, né? Essa região nossa aqui, Centro-Oeste. Pode pegar a mesma temperatura, vamos supor aí 33 graus. Só que aqui a gente tem 33 graus e eu vou pegar extremo de umidade, a 15% de umidade, e lá no Pará, que chove praticamente todo dia, uma média de 80, 90%. Lá a sensação de calor, você vai achar que está muito mais de 33 graus lá no Pará do que aqui. Aqui, por exemplo, em Goiás. Isso a mesma temperatura, só que umidades diferentes. Lá 33 graus você vai estar com a sensação de que vai estar 40, porque tem muita umidade. Então, com umidade, por exemplo, essa umidade entra, por exemplo, em contato aqui com o seu corpo, aqui no seu rosto, pele, você vai suar muito mais. A impressão que você está dentro de uma estufa, de uma panela de pressão, que você começa a suar, parece sauna, uma impressão de sauna, uma pressão maior. Então você tem uma sensação térmica maior lá do que aqui. Aqui é 33 graus nessa umidade baixa, tá quente também, mas você vai sentir muito menos esse efeito dos 33 graus do que lá. Aqui você vai achar até que tá menos. Se ventar, se tiver um vento bem seco ainda de passagem, você vai ter uma sensação até menos ainda. Tá 28 graus, mas na verdade tá 33, tá sentindo muito mal o calor. Certo? Eliso, quer perguntar aí? Não, é só essa questão, professor, que isso tem influência até sobre a questão de bactéria, né? Que o ambiente úmido e umidificado e com temperatura, sobre essa questão do fungo, né? O fungo ele se prolifera dentro desse ambiente, né? Justamente, por exemplo, a temperatura aí para o fungo se proliferar, né, geralmente é 30 graus e uma temperatura e uma umidade alta, né, que não só fungo como bactérias, né, então tem ali a temperatura e a umidade. Por isso que isso é extremamente controlado, por exemplo, num sistema de refrigeração. Então, para conservar uma carne, conservar uma fruta, uma verdura, né? Qualquer o alimento que seja que você quer conservar, isso tem que ser controlado, né? E você não pode também retirar muita umidade, por exemplo, isso falando da refrigeração, né, pessoal? Por exemplo, dentro do refrigerador você não pode tirar umidade demais, porque você pode afetar características sensoriais do alimento. Então, por exemplo, uma carne ali, vamos dizer assim, aquela suculência da carne tem um pouco do teor ali de água, né? Da parte de água que tem dentro da carne. Mas se você seca demais, a carne ressecada, opa, vai afetar ali a característica de sabor. Então, o frigorífico tem que ter atento a isso, né? Característica sensorial, qualidade da carne, enfim, são esses fatores aí. Além desse problema
dos micro-organismos, né, fungos, que também vale para outro ambiente, por exemplo, hospital. Aí por isso que para o hospital a gente tem até uma norma própria para a questão, por exemplo, do ar condicionado, né, de ar de climatização em ambiente hospitalar, porque tem a questão da renovação de ar, né, Sandro, que você falou aí que a renovação quer pegar o ar externo e jogar para a parte interna. Então tem que ter ali uma certa renovação, que é diferente de uma residência comum. A questão dos patógenos, então também tem um controle de umidade muito maior. Então por isso que tem a umidade. Eu quero ver depois, pessoal. A gente tem um tempinho a mais aqui. Eu quero ver se eu trago essa norma aí para a gente trabalhar um pouco em cima dela, para vocês verem que ela é um pouco mais um pouco, não, ela é bem complexa mesmo, ela não é tão simples assim, tão trivial. Tanto que você faz especialização nessa norma ali, esse ar-condicionado. Se você trabalha em ar-condicionado de hospital, você mexe só com ele. É bem difícil você ficar trabalhando com outras coisas, porque é bem complexo, ela é cheia de nuances, é cheio né, de exigências, né? Certo? Você pode falar, Sandro. Professor, queria saber do senhor, questão, como a gente está tocando também no assunto de renovação do ar. A gente vai abordar o assunto de como calcular essa renovação, de quanto ela deve ser, porque não pode ter muita, também não pode ser pouca, no caso, né? Mas tem que ter o cálculo. Pode. Mas depende muito da aplicação também, Sandro. Assim, residência não tem tanta essa exigência, né? Depende muito por exemplo, é mais ambiente onde você vai trabalhar, se for de saúde, é, se for, por exemplo, estabelecimento comercial de alimento, por exemplo, uma lanchonete, né, um restaurante, ele vai abordar um pouco mais essa questão de renovação de ar. Em questão Eu de vou. saúde, aqui tem as UPAs que eu fui aqui onde eu moro. Aí eu sempre eu vejo ar condicionado, mas eu nunca vejo renovação de ar. E querendo ou não, é um hospital, né? Ali tem pessoas doentes, tudinho, mas aí não, não tem essa. Eles não seguem essa regra aí, não. Aí é o pessoal responsável pela manutenção, né? Pelo pessoal responsável pela área da refrigeração não está atento a essa questão da norma, né? Ou por, por negligência ou por desconhecimento mesmo, por ignorância de norma. Achar que é uma UPA, a gente não está lidando ali com um hospital de complexidade, ou é só um postinho de saúde. Pode considerar ali uma. Pode Quando considerar atende, meramente um comércio, uma coisa de comercial, né? Então, depende, né? Claro, não estou julgando aqui nem dando juízo de valor, não, pessoal, porque eu não sei, né? A gente não tem a situação, é o que a gente vê, por exemplo, eu estou me baseando aí, né, Sandro, que você está vendo. Então, pode ser que estejam agindo dessa forma, né? Mas a gente não sabe. E, infelizmente, né, pessoal, a gente sabe como é poder público, né? Tem, né? Nem questão de viés político, de ideologia, não é desse sentido, não. Mas a gente sabe como é que é esse negócio público, né, pessoal? A morosidade, a burocracia, né? Tudo em volta aí, né? O Sandro, Elisa aí, consegui responder a perguntas, questionamentos de vocês aí, Cristóvãos, Tranquilo, professor, tranquilo. tranquilo aí. Bom, pessoal, então, como falei, nessa questão aí do conceito aí do conforto térmico, né? Aí tem uns parâmetros, eu falei aí, ó, o parâmetro, por exemplo, do conforto térmico, por exemplo, pela carta psicométrica, que ela relaciona temperatura com umidade, né? Então, tem parâmetros ambientais suscetíveis de produzir conforto térmico de 80% ou mais, ou seja, atinge, né, mais quase a sua totalidade. Claro, né, pessoal, essas 20 pessoas, 20% de pessoas como diz, as pessoas fora da curva que vão gostar mais do frio extremo, que vão gostar mais do calor intenso, né? Então, aquele pessoal lá que dá 10 graus, 9 graus, a pessoa está andando de regata, então, é a pessoa que é acostumada, né? E nada num lugar extremamente frio. Então, qual que é esse parâmetro, pessoal?
pode considerar por uma umidade relativa de 25%, o conforto térmico entre 22 graus e meio e 25,5, ou para uma umidade relativa de 35%, uma temperatura de 23 a 26 graus. Ou no inverno, de 21 a 23 graus e meio para umidade de 60%, ou de 21,5 a 24 graus para umidade relativa de 30%. Né? Depende aí, né, do clima aí e da umidade. Essa umidade vai dar essa alteração aí. Bom, isso, pessoal, é pela questão lógica aí, né? Por exemplo, no verão, né? No verão costuma ser mais quente, maior incidência do sol, então as pessoas vão utilizar mais roupas mais leves. Então elas vão estar mais expostas, por exemplo, ao ar ambiente do que no inverno, onde a gente utiliza roupa mais pesada, né? Porque no inverno a gente, né, tem que manter a nossa temperatura do corpo. Então, para a gente não perder temperatura, não perder calor para o meio, a gente vai se fechar com roupas mais pesadas, isolantes, né, para a gente não perder o calor para o meio. Aí, quando é calor, é justamente o contrário, a gente está recebendo muito calor do meio, então a gente precisa ficar mais exposto para poder regular mais essa temperatura, seja através do suor, né, ou de roupas mais leves. A gente tem um contato maior da pele com o tempo, né, para poder ter esse equilíbrio térmico. Bom, então, pessoal, a gente, né, se a gente utilizar bastante calor, né, em um ambiente, por exemplo, a gente sentir calor, se utilizar a vestimenta para o inverno em um ambiente climatizado e ajustado com condições de conforto para o verão, né? Então, é ao contrário, né? No inverno a gente querer ficar com roupas, né, mais leves e no inverno e no verão a gente fazer o contrário, né? A gente usar roupa de inverno, a gente começa a suar mesmo, aí o calor fica demais, a gente precisa. Aí o corpo, para regular essa temperatura, o que vai fazer? Vai utilizar os meios, suar, vai desidratar, você vai perder água. Então, para regular essa temperatura aí. Então, eu consigo controlar a temperatura de vaporização da minha substância. Certo? É claro, bom, então aí, pessoal, a gente vai ver a gente tem uns sistemas aí de climatização, né? Então, a gente tem uns sistemas de expansão direta, né? Que o próprio fluido refrigerante que circula, né? Então, a expansão direta é o próprio fluido ali, né? Que vai receber o calor por evaporar ou condensar. Então, ele circulando ali, ele vai ser responsável por condicionar o ambiente, né? Por meio do evaporador ou por meio de dutos, ou de expansão direta, que a gente utiliza então um fluido secundário. E esse fluido secundário geralmente é a água que retira o calor do meio a resfriar de forma indireta. Então, não é a água ali que vai estar diretamente, era um fluido secundário que vai, né, resfriar o meio ali. Então, nesses grupos de expansão direta, a gente tem então o ar-condicionado de janela, os splits, os multi-splits e os multi-splits VRV. E as unidades compactas, já as unidades compactas do self-contained de rooftop e os chillers, né, são classificados como de expansão indireta. A temperatura, né, e também, pessoal, a gente também tem os equipamentos né, de classificação aí, os condensados a ar, né, que a rejeição de calor do sistema pelo condensador, ela é realizada para o ar ambiente, podendo ocorrer de maneira natural ou forçada utilizando ventiladores. É os nossos condensadores que a gente tem nos sistemas comuns aí. Então, se a gente não utiliza por exemplo, o ventilador, aí a convecção, a troca de calor, ela é natural. Aí a gente precisa de uma área de contato maior. Qual que é um exemplo que não tem, por exemplo, um ventilador de uso e a área é bem maior? É o condensador da nossa geladeira. Ela não tem ventilador, então você vai precisar de uma área de aleta muito maior para fazer então essa troca de calor. Já dos nossos ar-condicionado, né? A gente tem ventilador, então tem ali uma forçação do ar por um ventilador. Então consegue jogar mais calor para fora. Então a gente consegue uma área menor forçando ali uma ventilação, né?
Já na condensação à água, né, a dissipação do calor do ciclo ocorre em um trocador de calor, né? Então precisa de tanto ar ali, o ar precisa passar por um tubo para trocar calor, por exemplo, com a água, né? Então, por exemplo, utiliza água de resfriamento. Então, esse aqui, por exemplo, é com ventilador, ó. Torre alpina Isso, ó, aqui está o trocador de calor, ó, tá vendo? é o de placa. Isso, é o que é o de placa. E esse aqui é a torre também, tem aqui por dentro aqui, ele faz a troca de calor, né? E também tem um ventilador para poder fazer E a troca de... tem o casco turbo também, né? Isso. Pode também usar uma torre de resfriamento, né? Utilizando a água aí como meio de resfriamento. E essa água, né, pessoal, por ela receber o calor, ela precisa ser resfriada. Então a gente utiliza, né, as torres de resfriamento, que é essa terceira figura aqui, né, que é a torre de resfriamento. Então a água ela vai passar aqui para ser resfriada. E essa água aquecida, então, por exemplo, ela vem de cima, então borrifa essa água, né, para ela poder ter porque quando você borrifa ela vira uma espécie de aerosol, né? Então ela aumenta a área de contato. Essa área de contato facilita a troca de calor. Então ela desce, então mesmo que ela desce, ela O ar forçado sobe, né, Né? professor? o ar forçado sobe. Então esse fluxo um contra o outro aqui que vai trocar o calor. Então o ar, vamos dizer assim, rouba o calor da água, né? Essa água quente, então o calor pega o calor dessa água e essa água que já está lá no fundo ela já está mais resfriada e o ar vai para fora ali, ela vai, né, sempre sendo jogada para fora para poder ter essa troca de calor aí, justamente resfriar a água, né? Que então, né, ganha temperatura e então ao mesmo tempo que ela retira o calor da água, ela também pega um pouco desse teor de água, né? E essa água, então, ela perde um pouco da sua massa, né? Ou seja, ela pega um pouco do seu volume. Então, para isso, tem que ter essa reposição, né? Então, ao longo do Uhum. tempo, se não tiver reposição, essa água seca. Então, tem que ter essa reposição aí por uma válvula, né? Uma válvula Ela de se bolha. espelha embaixo. Isso. Aí ela tem que ter essa válvula, porque senão essa água ali seca. E ela é necessária para Também poder fazer a condensação, né? Para poder resfriar ali, né? Trocar o calor com o ar ali. tem que ter as preventivas, né, professor? Também, por causa dos bicos Ju- injetores lá de cima. Justamente, né? E vem muita A entupimento. qualidade da água, né? Nem sempre essa água tem a qualidade ideal, né? Ela gera lodo, entope, né? Pode ter teor orgânico, né? Conteúdo orgânico que entope também, não só isso, e fora, por ela ter um pH não 100% neutro, né? Ou ela levemente ácido, levemente básica, gera também oxidação, né? Nas tubulações e problema, né? Isso, professor. Bom, outro tipo de condensação, pessoal, é a condensação evaporativa, né? Então a gente utiliza os equipamentos que são os condensadores evaporativos. Então, eles vão combinar uma serpentina de resfriamento, né? Então vai ter uma serpentina de resfriamento a uma torre de resfriamento com ar forçado. Essa figura aqui, né? Então o ar ele vai ser aspirado, né, por meio das entradas laterais. Então o ar vai ser forçado a entrar no equipamento, escoando no sentido ascendente, né? Então, ou seja, ele vai escoar de baixo para cima, né? No qual circula o fluido refrigerante, né? Então, dentro desse feixe vai ter o fluido refrigerante. Então, esse ar então vai trocar o calor com o fluido ali, né? Fazendo a troca de calor. Então, meu ar vai esquentar e o meu fluido então vai condensar, porque ele vai perder calor por esse ar. E essa superfície externa do feixe, ela permanece constantemente molhada, ou seja, ela tem que ser umidificada através de uma aspersão de água por uma bomba e distribuidores posicionados para melhorar justamente a superfície, melhorar a troca de calor. Porque meramente o ar ali não, não traz mais eficiência. Se eu borrifar com água, ter essa camada em cima da tubulação é bom, é positivo para quê? Para melhorar então essa troca de calor, para melhorar a condensação do meu fluido.
Então, vira um terceiro elemento. Então, é o fluido dentro do tubo e a camada de água mais o ar. Então, são três elementos ali que estão trocando calor, né? Bom, então, pessoal, o escoamento do ar nessa contracorrente com a água, né? Então, esse ar quente, ele vai evaporar parte dessa água, aumenta o conteúdo de umidade no ar, né? Ou seja, ela vai captar essa umidade que está na tubulação e vai melhorar, então, o coeficiente global. Como eu falei, essa camada de água melhora, então, a troca de calor. Então, a transferência de calor vai ser primeiro entre o fluido, né? O fluido que está dentro ali da tubulação e o interior do feixe tubular e o filme de água. Então, entre primeiro o fluido e a água e depois entre a água e o ar. E esse calor que é absorvido pela água, né, o calor que ela pegou ali do fluido, ela vai passar para o ar de forma sensível devido à diferença de temperatura, né, e latente sobre a forma de evaporação. Então, é o calor que é aquele calor sensível, que é aquele que não muda de estado, e aquele latente que é da evaporação. Então, na verdade, é uma parcela bem significativa de calor trocado aí. E o mecanismo de transferência de calor e massa no condensador é semelhante às torres de resfriamento. Então, o desempenho ele é substancialmente influenciado pela temperatura de bulbo úmido do ar ambiente, né, que é aquela temperatura considerando o teor de umidade. E nesse tipo de, então, de sistema de condensação, a gente obtém exemplo da condensada água, as temperaturas de temperatura e pressão de condensação inferior à obtida na condensação a ar. Ou seja, a gente consegue, então, uma temperatura de condensação um pouco menor, né? Porque a gente tem a água ali para melhorar essa questão da troca de calor. Geralmente ali no ar-condicionado tradicional aí, né, o split, o exemplo comum que a gente tem ali é a alta pressão e a temperatura ali em torno mais ou menos ali de 45 graus. Aqui a gente consegue um pouco, consegue menos, consegue a 35 graus, uma diferença de 10 graus ou mais aí. Simplesmente por ter esse fator da água ali fazendo a troca de calor juntamente ali com o ar e o fluido. É o nosso refrigerante, certo? Então, o refrigerante é, digamos ali, né, a estrela do nosso ciclo de refrigeração. Bom, certo? Então, o que acontece? Depois, pessoal, eu queria trabalhar com vocês a norma do hospital e também essa daí, a 16401, que ela também serve para carga térmica. Eu trabalhei com vocês naquela norma 8585, mas ela já está um pouco defasada, apesar de você ainda poder considerar ela, né? Apesar de ser um cálculo mais simplificado, essa aqui ela dá um cálculo um pouco mais elaborado. Mas eu quero mostrar para vocês quando eu fizer esse cálculo estimativo de carga térmica. Eu vou trazer um exemplo aí para ver a diferença daquela norma, da norma antiga para a nova, certo? Bom, pessoal, então essa própria norma aí, a 16401 de 2008, ela classifica esse equipamento de climatização em duas categorias. Os autônomos, né, que vão ter os seguintes equipamentos: o compacto, né, que é o self-contained ou splitão, o rooftop, o mini split, os multi-splits e os de janela. E os de ar-condicionado central vai ter dois grupos de equipamento: o central de água gelada, né, os chillers, ou central multi-split VRF, né, o VRF ou o VRV, né, que é o vazão de refrigerante variável. E os ar-condicionados compactos aí do tipo self-contained são definidos de acordo com a 16401 como unidades com capacidade geralmente superiores a 17 kW, né, montadas de fábrica, comportando uma unidade de tratamento de ar compostas por serpentinas de resfriamentos e unidades condensadoras, né, incorporadas ao gabinete de unidade, com essa daqui da unidade, né, dessa da figura aí. Bom, e os self-contained, pessoal, eles são projetados para insuflar o ar tratado através de dutos, né? Então, é um sistema ductado, né? Eu preciso de ter dutos
no meio ambiente e, eventualmente, o condensador ele pode ser desmembrado do restante da instalação, né? Ou seja, não precisa ficar próximo ali do evaporador, posso ter uma certa distância. E uma variação desse equipamento é os rooftop, né, que vão ter as mesmas capacidades operacionais e concepção de projeto, né? Então eles ficam no topo mesmo dos prédios, né, que chama de rooftop. Então, fiz essa instalação em telhados e coberturas, né, com a saída da unidade de tratamento de ar na parte inferior. Então, da mesma forma, né, a distribuição do ar é realizada por meio de dutos, como a gente pode ver aqui, né? Então, a gente tem uma captação de ar, joga para os dutos ali, né? Tem uns filtros, né? Filtros, ventiladores aqui que vão insuflar esse ar e jogar ali para dentro, né? Temperatura, certo? Então, continua o ciclo. Bom, esse aqui, né? Oi, pode falar, Sandro. Então, Desculpa. Pode Self-contained, no caso, você falou que ele trata o ar. Mas aí ele tem um componente de refrigeração também? Não, tem, é só porque o sistema ele é maior, né? Ele é dutado, então você tem que pensar no sistema, por exemplo, de um prédio que tem aqueles dutos, né? Se você observar aqueles dutos, é um sistema self-contained, que é aí você pode utilizar ele, você pode utilizar o condensador separado, né? Utilizar a torre de resfriamento, aí você pode já enxergar aquelas torres maiores, né? Eu trabalhei na Oi, né? Na Oi aqui em Goiânia, e a Oi ela utiliza, é um prédio antigo, né? Década de 80, e ela utiliza o sistema de resfriamento centralizado com condensação utilizando torre de resfriamento, utilizando a água, né? De meio secundário. Aí a gente vê lá aquela torre de resfriamento antiga, um trambolho enorme, quase o tamanho de um prédio aquilo lá, uma torre de resfriamento. E barulhento, rapaz. Pensa num equipamento extremamente ruidoso. Então Eu cheguei a ver um tempo, pessoalmente não, foi no celular. Eu não sei se era selfie. O sistema ele captava o ar de fora, e climatizava o ambiente. O ar que estava no ambiente, ele era retirado, aí ele passava por captava e voltava para o sistema de novo, junto com o ar que era captado de fora. Esse sistema é self-contained também. Tipo, ele reaproveitava o ar que estava dentro da sala, jogava para ser insuflado de novo. Junto com o ar externo. Não foi cordão. Eu já trabalhei numa granja, do jeito que você está falando aí, estava desse mesmo jeito lá na granja. Mas no Guarabira. Foi um projeto que eu tinha visto, Cris. Aí ele captava o ar de fora, aí jogava, climatizando, aí o ar interno, ele tinha um exaustor que puxava e jogava, aí subia para os dutos, para a mesma entrada que era puxado o ar externo para ser insuflado dentro do ambiente. é aquela questão da taxa de renovação de ar. Aí você pode renovar uma parte desse ar, né? Então você joga aquele ar quente para poder ser refrigerado, né? Junto com o ar seco já, junto com ar fresco que vem captado. Isso também pode ser, periodicamente, pode ser fechado. Aí você pode fechar a captação e usar a recirculação. Mais ou menos igual do automóvel, né? Igual do carro, né? Do carro você tem aquela opção de recircular o ar, né? Aí você fecha todos os dutos de captação de ar e fica só com aquele ar ali climatizado dentro. Só que vai ter uma hora que esse ar ele precisa ser renovado por causa de concentração de CO2, né? Então precisa ter uma renovação de ar novo para poder ter renovação de oxigênio, né? A gente tem que lembrar disso aí, senão a gente sente essa diferença, por exemplo, no carro à noite, né? A gente está à noite, quando a gente está com mais sono, né? Aí nosso nível de alerta vai baixando, a gente vai vendo que o nosso nível de CO2 vai aumentando, então a gente vai ficando mais sonolento, a gente tende a ficar Fale menos isso não, alerta. Oi? Me fale isso lembrei não, de que eu tudo, dormi Sandro. essa semana no volante.
Eu Quase dormi, tava sempre virar chovendo, a eu fechei final. os vidros, o ar-condicionado ligado. Eu dormi quase que eu viro o carro na BR. É isso aí, ó. Isso Arrancar aí a é família porque todinha, safado. Poxa, é, eu quase que eu viro o carro mesmo, professor. Não sei como foi que eu tirei, não, o carro não. Só vi a mulher gritando, Passa eu longe da volante. guarda dele, professor, é a mulher dele. ué, isso é porque é perigoso, gente. É porque a gente coloca na recirculação, Bicho porque doida. o que que se fala no automóvel? Você aperta a recirculação de ar para poder economizar combustível, né? Para o ar não trabalhar. Só que beleza, você não está fazendo o ar condicionado trabalhar ali, mas à noite a gente tem que lembrar ali, ó, que naturalmente a gente já está mais propenso a dormir. E fora a concentração de CO2 que vai aumentando, a gente tende a ficar com sono, né? Aí o sono pega a gente aí, acabou. Aí por isso que é bom durante a noite, um certo período, a gente desligar aquela recirculação do ar, captar o ar externo mesmo, captar o ar externo para a gente renovar o oxigênio ali. Se não saturar, dá sono, é perigoso. E a gente não. É extremamente perigoso, tem que ficar muito esperto com isso mesmo. Os geradores, que são as nossas máquinas, funcionam através É. desse ciclo de ação. Bom, aí, pessoal, bora para finalizar aí. Então a gente tem os mini splits aí, né, pessoal? Onde a gente tem o mini split é uma conversão compacta aí, né? Que é dividido, né? O evaporador e o condensador são separados, em que o evaporador fica no interior e o condensador fica fora, né? Ele é o de expansão direta, ele é de pequena capacidade, então menos de 10 kW, está lá no interior do ambiente. E tem a variação que é o high wall, né? Que aí o high wall ele vai ter essas variações aqui, ó. A gente tem o high wall de parede ali, né, onde ele vai ter que ter uma certa distância, onde a captação do ar é aqui por cima e aqui passa o ar refrigerado, né? Tem esse aqui que é um sistema dotado, que é o cassete, né? Esse aqui é o cassete 4 vias, né? Ele tem um problema, o nosso aqui utiliza esse sistema aqui, ó, esse cassete 4 vias. O problema são essas diagonais aqui, ó, tem uns chamados ponto morto. Dependendo do ambiente, quem está mais ou menos no rumo de diagonal não pega. Aí aumenta muito o ar e quem está diretamente no ar recebe. É o que acontece muito nosso aqui na nossa sala aqui, ó. Então o pessoal que recebe diretamente esse ar. Eu estou mais ou menos na diagonal, não pego tanto esse ar aqui. Mas alguns colegas que estão imediatamente do meu lado já pegam. Pega na nuca, vai na cara, é bem. Esse aqui não é, ele não sei, não acho ele muito bom para questão de climatização do ambiente, principalmente para direcionamento de ar. A gente tem esse aqui que é de maior porte em relação, por exemplo, ao split, que é o piso-teto, onde você pode instalar ele tanto no teto quanto no piso. A captação do ar é aqui, nessa parte traseira aqui, ó, insuflado aqui. Então, por isso você pode pôr ele no piso e no teto. A captação é do mesmo jeito, vai ser nessa parte traseira e insuflado aqui, né? E esse aqui, pessoal, é um sistema dotado, né? São os evaporadores dotados. Então, nesse caso aqui, precisa de dutos, né? E precisa de ter questão estética ser devidamente, vamos dizer assim, fechado. Senão fica tudo isso aqui à mostra, né? Não fica, esteticamente não fica tão bonito, né? Fica exposto, Bonito, bonito, tá bonito essas válvulas GBC aí, professor. Hum? Essas válvulas GBC aí tá bonito. Ó, válvulazinha. Aí esteticamente, Uma o máquina. pessoal da arquitetura aí, né? Aqui é bom para quem Deixa eu a trabalha, né? desejar. Pra gente aqui da área de ar-condicionado, quanto melhor, né? Mas melhor o acesso, melhor, né? Que faz menos ginástica e menos malabarismo para poder aí, entrar dentro de laje técnica, subir, fazer rapel, dependendo. Aí é trabalho. Ok, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês aí. Depois aí a gente fala mais um pouco aí dos temas aí, fala um pouco da carga térmica, quero ver se eu trabalho lá na trabalho um pouco aí na norma. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, por enquanto a minha parte Anderson, está de boa. já que Tranquilo o aí, tudo. colega citou aí a válvula, essa válvula GBC,
ela normalmente a gente utiliza ela para qual é a função dela nesses Para bloquear o filtro, troca de filtro. Filtro secador mesmo, para ficar um manuseio nele é melhor, para fazer a troca. Deixa as duas. sim, mas aí você fecha fecha ela para evitar a passagem do líquido, Do do fluido, gás, refrigerante. do Aí depois vai fluido. bater só o vácuo do sistema, aquele pedacinho só. Aí Aí bate libera. só. Ah, tá. Ah, Olha No você meu só. ver só é vai assim, só né? fazer vácuo, vai fazer vácuo só na serpentina dela, só naquele trechozinho ali, né? Só naquele pedacinho que for a troca do filtro, né? Trocou o filtro, bota o outro normal no lugar. Agora, assim, se for entupimento, né, professor? Acho que tem que fazer uma limpeza do sistema. E se for fazer a troca do próprio evaporador também, O né? Você evaporador faz também é. bloqueio. Você faz o bloqueio ali, né? Igual o sistema Isso. de bomba, igual o sistema de bomba, né? Ah, Você tem as tá. Sim, válvulas sim, ali sim, para. sim, 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 sim. É Você, mais sim, dentro da sim, gente. sim. Entendi. Daquela parte para frente você trabalha, para trás É, ele fica retido ali, né? porque é igual Direito sistema do. igual sistema de bomba, né? Você tem as válvulas ali para poder intervir na bomba e não ter água, não Sim, ter sim, nada sim, ali. sim, A sim, válvula de sim, sim. retenção, né? Sim. Sim, válvula de reta, sim. Beleza. Valeu, Eu amigo. gostei Pô, demais de trabalhar valeu. com essas válvulas aí. Pô, agradecer ao Gostei Christopher isso combustível. aí. É o universitário aí. Eu Valeu aí, gostei, eu Christopher. gostei muito. Por outro lado, acho que tem um estilo lá na fábrica, estilo bem antigão, tem para mais de 15 anos nele lá. Tubulação ainda é a tubulação, quer dizer, ela é rígida de 5 oitavos. Eu sou para cortar, deu trabalho para instalar essas válvulas GBC. Ei, pai, imagina. O evaporador dele é daqueles aspiral, pesadão, é 50 mil reais cada um. Nossa. Ele é acoplado na água, viu? Na caixa d'água, ele que faz troca de calor na água, né? Agora, bicho caríssimo, caríssimo mesmo. Temos que usar um parado lá, porque é muito caro mesmo o evaporador para botar ele para rodar novamente, né? Aí a gente já faz o seguinte, a gente botei essas válvulas GBC já para fazer a troca dos filtros, tudo vai quando as trocas faz a troca de óleo também, aí fecha o Mais fácil sistema, para bota manutenção. isso, fica mais fácil, né? É mais chato. 26 minutos já, velho. E você, né, Cristóvão, que botou as duas, não foi? Na W04, né? Negócio, tem que botar para ajudar nós, né? Ah, malandro. Você Eu fui trabalha lá, comigo, esse sem vergonha. eu fui descer lá, eu desci lá e válvula GBC, ué, não. Lei 4, está lei 4. Foi, eu vi. Ficou os visor de líquido ainda, ficou dois lá ainda para os túnel depois. Para nós trocar lá depois. Bom, pessoal, é isso aí então que eu queria falar com vocês aí. Então, qualquer Muito dúvida aí, obrigado, pessoal. pessoal. Opa, não por nada, eu agradeço vocês aí, pessoal. A força aí, vou Valeu, desejar a professor. vocês uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus aí. Boa Até noite a para todos próxima. aí também. Bom fim de Bom descanso semana aí. aí todo. Valeu, professor. Bom, Valeu, tchau, pessoal. pessoal. Valeu, Cedrão. Até amanhã. Betoneira tá na área. Bora, Elísio. Fala, Beto.